Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 13 de março, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor de Polícia Judiciária do Interior 6, titular do DEINTER 6 da nossa região, delegado Gaetano Verdini, e como comentarista, o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria, que também é diretor do semanário BocNews. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Cuba ameaça profissionais do programa Mais Médicos. O Estado de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, abre inquérito e vai investigar Pezão, Cabral e Tião Viana. Em A Tribuna, crise no FIES preocupa estudantes. No BocNews, Santos efetiva Marcelo Fernandes como técnico. G1 Santos e região, Baixada Santista apresenta mais de 1.000 casos de dengue. E no portal da UOL, dinheiro que delator afirma ser propina transformou-se em doação de campanha. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater segurança pública na região metropolitana da Baixada Santista e litoral. Segurança se constitui certamente ao lado de saúde pública em uma das maiores preocupações da população brasileira. E certamente temos como pano de fundo nesse enfrentamento da criminalidade e dos índices de violência o tráfico de drogas e o contrabando de armas, que são os inimigos modernos da pátria, como ensina o cientista político Aloysio Azevedo. Por isso é imperioso que o país, que o Brasil como um todo, como uma nação, enfrente, fiscalize e policie de forma eficaz as fronteiras. Nem que para tanto seja necessário recorrer às Forças Armadas para que atuem em conjunto com as forças tradicionais, normais, naturais de segurança pública. O fato é que se o Brasil não enfrentar essa questão realmente de maneira efetiva, de maneira eficaz, dificilmente obteremos resultados satisfatórios no combate, no enfrentamento da criminalidade e dos níveis de violência que campeiam em todo o país. Mas, além disso, no programa de hoje, nós vamos também saber quais são os planos, prioridades e os principais desafios do novo titular do DEINTER 6, o delegado Gaetano Verdini, que é o nosso convidado de hoje e que assumiu a diretoria de Polícia Judiciária do Interior 6 há 2 meses. Ele vai fazer, inclusive, um balanço desse período em que está à frente do cargo. Mas tudo isso assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante o dia e a noite. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 7x3. A chegada a São Paulo tem lentidão pela via Anchieta. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A representação pode ser assistida às 17 horas pela Santa Cecília TV ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o titular do DEINTER 6, delegado Gaetano Verdini. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados.
Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 3 de março, e hoje recebendo com muito prazer o diretor do Departamento de Polícia Judiciária 6 do interior, DEINTER 6, que é o titular da nossa região metropolitana da Baixada Santista, do litoral até o Vale do Ribeira. É uma área de abrangência que congrega 24 municípios aqui da nossa região, do nosso litoral e Vale do Ribeira. O delegado Gaetano Vergini também participa do programa de hoje como comentarista, o colega jornalista Fernando de Maria. Eu gostaria de começar, delegado Gaetano Vergini, primeiro parabenizando pela nomeação. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um policial dos mais sérios, dos mais respeitáveis, dos mais competentes da nossa Polícia Civil, e a nossa região ganha muito com a nomeação do delegado Gaetano Vergini, sem dúvida nenhuma, sem favor algum. Parabéns pela nomeação. Obrigado. Eu gostaria de, inicialmente, delegado, falar um pouco a respeito dos principais desafios do DEINTER 6 nesse período, enfim. Como é que o senhor está encarando essa nova tarefa difícil, né, e que tem certamente muitos desafios? Quais seriam eles? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É uma oportunidade de passar algumas informações, né, para a população. Bom, o desafio é redução dos crimes patrimoniais. Nós temos, assim, como missão realmente essa redução. E tem acontecido. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil têm trabalhado nesse sentido de reduzir os crimes patrimoniais. E, em particular, o roubo. E eu insisto muito nesse ponto, que o roubo é o crime que assusta toda a sociedade. Realmente é a preocupação nossa de todos os outros crimes, né? O homicídio e o latrocínio, que é em consequência de um roubo, os crimes de estelionato, os outros crimes. Então, nós estamos trabalhando nessa linha. É um esforço junto aos policiais para que eles tenham uma dedicação maior ainda a esses crimes mais violentos, né? Então, é um trabalho diário que nós fazemos, conversando com todos os policiais, visitando as unidades policiais e exigindo o resultado, né? Agora, delegado, como prevenir os roubos, que de fato são um grande problema de segurança, diante de uma realidade como aqui, o contrabando de armas é uma realidade no Brasil, né? Vivemos num país também com extremas dificuldades econômicas. É um desafio e tanto. Na verdade, existem duas frentes muito claras, né? Que às vezes não é percebida para as pessoas, que é o policiamento preventivo, que é exercido pela Polícia Militar. Sim. Então, ela, quando faz o policiamento, ela inibe os crimes. E o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, em esclarecer os crimes que ocorreram, identificando os autores e prendendo os autores. Sim. Com esse esclarecimento do crime, o criminoso preso, né, o autor reconhecido e preso, reduz os crimes. Claro. Né? Então, esse é um mecanismo que tem funcionado. Estamos intensificando nesse sentido, aumentar o número de esclarecimentos de crimes de roubo. Agora, e com relação, antes do Fernando passar, a questão do contrabando de armas, porque há uma circulação enorme de armas, é fácil, não é? Não é fácil, não é nossa atribuição, mas eu sei que tem sido feito um trabalho nesse sentido para inibir. Existe o trabalho da Polícia Civil também quando faz apreensões de armas, da Polícia Militar. A Polícia Federal tem feito também algumas investigações nesse sentido, de reprimir. E
As fronteiras, como o senhor disse no começo, né, isso também tem a nossa fronteira, que são muito grandes. Muito grandes, né? Nós temos as secas, né, nós temos aquelas fronteiras que são até de... marítimas e aéreas, enfim. É o caso desse tráfico entorpecente que a Polícia Federal prendeu agora aqui em Ilhabela, né? Sim. 25 quilos, que foi noticiado hoje. Então, estrangeiros que vieram tentando levar cocaína para a Europa, via navio. Exatamente. De passageiro. Então, realmente não é um desafio grande. E é um trabalho diário que a polícia tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Fernando e Maria, bom dia, obrigado pela presença, Fernando. Bom dia, Chico. Bom dia, delegado. Bom dia. Parabéns pela sua nomeação. Delegado, o senhor tem o senhor está há 2 meses no cargo e, assim, a extensão das suas atividades são enormes, né? Para quem não sabe, são 24 municípios até o Vale do Ribeiro, Baixada Santista até o Vale do Ribeiro, Litoral Norte... Não, aí já até Bertioga. Até Bertioga. Bertioga até Barra do Turvo. Até Barra do Turvo, né? E as características e as dificuldades são totalmente diferentes. Nesse balanço que o senhor faz, quais são os maiores desafios que o senhor encontra em unidades assim das mais variadas? Unidade que praticamente não deve ter problema, como tem outras unidades que devem encontrar muitos problemas. Como é que o senhor tem feito um balanço? Quais são os principais pontos que o senhor já identificou nesses 2 meses? Nós temos algumas delegacias aí na região de registro. Eu não consegui ir para a Barra do Turvo, né? Eu preciso visitar essas unidades, ainda não consegui chegar lá. Mas já fui até todas as unidades de registro, Itanhaém, Santos. E alguns municípios, eles têm poucos funcionários, né? E o Estado está fazendo concurso, inclusive agora está em andamento o concurso para delegado de polícia, né? Que deve, até o final até mais uns 2, 3 meses já conclui. De investigadores, que são quase 1.200 cargos, e 800 de escrivães. Isso para atender todo o Estado. Então, algumas unidades têm 1 policial, 2 policiais, tem um delegado que responde por 2 unidades. Lógico que o trabalho lá não é tão intenso como nós temos aqui na Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Então é tolerável e se consegue atender a população local. Então, os delegados acabam se especializando naquela região. São características próprias. Então nós temos algumas regiões que não há roubo. Né? E quando ocorre um roubo, rapidamente é esclarecido, porque a própria população colabora nesse sentido. E aí, se me permitir, eu gostaria de ressaltar esse aspecto. É importante que a população notifique todos os crimes. Notifique de forma séria. Nós temos identificado alguns fraudes no registro de roubos. Então, tem pessoas que têm registrado boletins de ocorrência de roubo de carteira de identidade. Com qual finalidade? Não pagar a taxa de uma segunda via. Isso engrossa a estatística. Então, você tem aquele que tem um celular, seguro de celular. Nós temos uma média no estado de São Paulo de 1.400, 1.500 registros de celulares roubados. Média de 30% a 40% são fraudes a seguro, que está sendo investigado pela polícia e essas pessoas provavelmente serão responsabilizadas. Agora, existem aquelas pessoas que são vítimas de roubo e não comunicam. Pois é. E isso também prejudica. Tem um número grande, não? Nós não temos essa dimensão. Nós não temos estatística de pessoas que não registram. Talvez seja maior isso, né? Furto talvez seja maior essa questão da não notificação. Furto? Em furto, assim, não notificar. Não sei. Porque às vezes a pessoa também não sabe se esqueceu, se perdeu, se foi furtado. Né? Quer dizer, aí isso acontece. Também tem. Sim, eu não tenho um número claro. exatamente, mas eu acho que o roubo, por exemplo, é um crime que tem que ser notificado. Tem que ser notificado, claro. É um roubo, tem que ser, inclusive a vítima deve, e as testemunhas, descrever o autor, coletar a maior possível de dados. A pessoa não deve reagir, evidente, né? Essa é uma orientação básica. Quando a gente fala reagir fisicamente. Sim. O que a pessoa deve reagir é notificando e, posteriormente, quando for solicitado, reconhecer o autor do crime. Eu gosto de frisar isso, a oportunidade da população ouvir, porque nós dependemos do esclarecimento de crimes, alguns crimes, da colaboração da vítima e da testemunha. Existem alguns mitos que são implantados através dos filmes norte-americanos, onde os criminosos passam a perseguir vítima e testemunha até debaixo d'água, né? Então, não é uma realidade brasileira, né? E acredito também não seja nos Estados Unidos, isso é coisa de filme. E as pessoas, o criminoso após o roubo, ele normalmente vai praticar outro roubo.
ele, após o reconhecimento, que ele foi reconhecido por uma vítima testemunha que não é feito frente a frente, isso para ele não tem interesse de procurar essa vítima, porque a situação dele pode complicar. Em vez de ajudar, pode complicar, porque ele já foi reconhecido. Já foi reconhecido. Já está sacramentado. Claro, não há então como... não tem benefício nenhum para ele, né? Sim. Por vingança, é coisa de filme americano, né? O nosso criminoso, a gente pode dizer assim, ele é capitalista, né? Se ele sair... É lucro rápido. Ele quer ganhar aquela hora e acabou. Então nós pedimos isso, que as pessoas não tenham receio, permaneçam tranquilas em relação ao reconhecimento. A vítima e a testemunha têm direito, existe, por exemplo, o provimento da Corregedoria Geral da Justiça, que é o provimento 32 de 2000, que permite que o delegado de polícia não inclua, né, de forma explícita a qualificação, os dados daquela pessoa no documento. Esses dados vão num documento à parte, sigiloso, para que o juiz e o Ministério Público, né, o promotor, tenha conhecimento. E a pessoa se sinta mais segura, porque ela não, o endereço residencial dela, local de trabalho, telefone, não estão nos autos. E ela denunciar, por exemplo, o telefone, ela nem precisa se identificar. Nem precisa identificar. A denúncia, em relação à denúncia, a gente sempre pede que a denúncia seja assim, realmente exista o fato, que ela saiba, pelo menos tem uma desconfiança. Sim. Não seja vingança. Nós temos um volume grande de pessoas que às vezes denunciam outros por vingança. Né? Se a vingança é porque realmente a pessoa cometeu um crime, tudo bem, porque realmente ela está se vingando de algum crime, né? Sim. Que a pessoa praticou, quer dizer, ela está aproveitando a oportunidade. E também, em alguns casos graves, no próprio boletim de ocorrência, existe um dispositivo que hoje chama Registro Digital de Ocorrência, nosso antigo boletim de ocorrência, hoje se chama Registro Digital de Ocorrência. Por quê? Porque ele vai para um sistema informatizado. Determinados casos graves, o delegado pode omitir ali, de forma que os outros policiais não vejam, a qualificação da vítima. Crimes sexuais, por exemplo, também se pode omitir. Então, alguns casos graves, a critério do delegado, ele omite, né, ali naquele momento. Não é que não está registrado, ele está registrado, só que não é visto por outras unidades policiais, outras delegacias. Só é visto para quem realmente registrou a ocorrência. Então, a pessoa fica preservada nesse sentido. Então, nisso que a gente pede sempre a colaboração da sociedade, que ela reaja não fisicamente, que ela reaja posteriormente à ocorrência do crime, que ela registre a ocorrência, que ela procure cobrar da polícia um resultado. Sim. Essa é a nossa função. Delegado, até nessa linha mesmo, você falou para a população não reagir. Houve um episódio do empresário lá em Cubatão que ele acabou, de certa forma, reagindo em defesa isso, pelo menos, né? Da família, tudo, e a esposa acabou sendo presa e ele só não foi preso porque ele foi para o hospital. Depois, obviamente, isso foi revertido. Na sua análise, o que aconteceu nesse episódio? Porque também é uma maneira também do cidadão falar, se eu reagir, eu vou ser preso ainda? Eu tentei matar o bandido e vou ser preso? Boa pergunta. Isso foi bom até esclarecer. Na verdade, ele não foi preso pelo homicídio. E ali, pelas imagens captadas, não houve tentativa de roubo. Ele percebeu a aproximação dessas pessoas que estavam armadas e passou a disparar e houve uma troca de tiro. Esse empresário estava armado, ele diz através, né, que ele recarregou aquela arma, né, rapidamente, né, então ele conseguiu colocar a munição no carregador, municiar e reagir em tempo rápido. Na verdade, ele não tinha um porte de arma. Ele é um atirador, e ele tem o registro de atirador. Então, aquela arma deveria estar sendo transportada, desmuniciada, né, e sem o carregador, que é isso que a legislação estabelece. Bom, o delegado de polícia, ele é um profissional de carreira jurídica e ele tem a garantia de decidir aquilo que ele vai decidir no momento que é apresentada a ocorrência. O delegado que fez essa ocorrência, ele já explicou isso, inclusive, por escrito, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem o poder de decisão, ele tem que explicar o que ele faz, claro. Não é isso? Ele explicou que, na verdade, quando ele chegou no local, ele não conseguiu falar com a própria vítima, né, o comerciante, que seria a vítima, porque, segundo o médico, ele estaria sem condições, mas ele estava rodeado de outras pessoas conversando e não queria deixar falar com o delegado. Foi questionado a respeito da arma, esconderam a arma dele, tentaram esconder essa arma. A arma só foi aparecer depois, quando a mulher veio trazer a arma,
né? Isso é o que o delegado diz por escrito. Quando perceberam que ele não seria preso pelo homicídio, né? Então ela apresentou a arma. Então ficou demonstrado no entendimento dele, naquele momento, de que tentaram fraudar a ocorrência, tentaram mascarar o que tinha acontecido. E isso ele tomou a decisão de autuar em flagrante, ele pela arma e ela também, né? Então, na verdade, não era uma reação a roubo, era uma reação a alguma coisa, né, que não foi identificada. Então, as pessoas que estavam ali, segundo ele, inclusive a vítima e a esposa, tentaram burlar, vamos dizer assim, os fatos, né, e isso levou a ele a tomar essa decisão. O judiciário não relaxou o flagrante, né, quer dizer, não entendeu que foi nulo o flagrante dele, reconheceu que ele agiu corretamente, e só deu a liberdade para eles, né, com o direito que a lei garante. Então, a versão que foi passada pela vítima e a versão do delegado são conflitantes nesse sentido. Realmente existe um inquérito, o judiciário vai analisar isso e vai decidir. Então, na visão do delegado, tentaram mascarar, como acontece em algumas ocorrências, onde as pessoas, por medo ou não, tentam manipular a cena do crime, tentam esconder as provas, e isso... Por isso que ele autuou ela por fraude no processo e tal, né? Esse foi o entendimento dele naquele momento, que o delegado de polícia é a autoridade que resolve as coisas no calor, né? Sim. Naquele momento que acabou de acontecer. Então é dentro do quadro que se apresenta para ele que ele tem que decidir. E não dá para ele esperar, espera, amanhã eu vou resolver isso, né? Ele tem que decidir naquela hora. E ele decidiu em cima do que foi apresentado. Ele foi no hospital, conversa com um, conversa com outro, tentou apurar o máximo possível e chegou a essa conclusão. Ele assinou e não foi responsabilizado por isso, porque o judiciário não anulou o flagrante que ele fez, né? Delegado Gaetano, e com relação, falando nesses casos mais assim, recentes, o caso do universitário Matheus, que foi, lamentavelmente, foi a óbito, foi assassinado, enfim, está resolvido esse caso? Sim, esse caso foi, isso eu também tenho que agradecer à população, porque graças às testemunhas, as pessoas que colaboraram, possibilitou identificar e provar quem era o autor. Porque nós tínhamos, desde os primeiros dias, nós já tínhamos nome de quem era o autor. Ele estava foragido, até porque realmente a imprensa estava divulgando, que é o papel da imprensa, e ele fugiu, ele ficou escondido durante muito tempo. Quando, vamos dizer assim, a poeira baixou, ele começou a aparecer. Aí ele foi detido, né, foi levado ao reconhecimento, onde as testemunhas reconheceram ele e ele acabou confessando, né, na presença, inclusive, de pessoas fora dos quadros policiais, né, porque muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, ele confessou porque a polícia pressionou. Não, ele foi interrogado na presença de duas pessoas que não eram policiais e ele confessou o que ocorreu, que na verdade era uma tentativa de roubo, que a vítima teve um movimento brusco e acabou ele disparando, que ele estava com o dedo no gatilho. Então, novamente, reforça aquilo que eu havia dito antes. É importante que as testemunhas, as pessoas, enfrentem essas situações. Elas vão ter que confirmar isso em juízo, né? Sim, claro. E temos o caso esclarecido. Temos motivação, que era roubo, temos o autor e a arma que nós não conseguimos achar, apesar dos esforços que foram, né? Que ele disse que afirma que jogou na boca de lobo ali, né? E fizeram todos possíveis, tanto a Prodesan como a Sabesp nos ajudou bastante, rastreou aquele esgoto e não conseguiu achar a arma ainda. E o fato de não achar a arma, de alguma forma, prejudica a investigação? Não, ele tem uma confissão dele bem tranquila, na presença de pessoas que são isentas, né? Que pode afirmar que ele não foi coagido em momento nenhum. E as testemunhas que reconhecem ele no local do crime, que ele foi a pessoa que efetuou o disparo. São provas robustas. Robustas, então, aquele primeiro rapaz, que saiu nas redes sociais, a mídia mostrou bem a imagem dele também, lá de São Vicente, que ficava meio esquisito, até a fala dele. A Polícia Civil já sabia que não bate com... Pode ser que tenha outros crimes, mas não especificamente. Ali também houve uma confissão, né? Houve uma confissão, a maneira que foi isso aí nas redes sociais, isso daí, os vídeos mostraram exatamente isso, até uma preocupação de mostrar o rosto também, né? A gente fala isso também para os alunos nossos, tem que ter muito cuidado, a divulgação de nomes, a divulgação de imagens, enquanto a pessoa é um mero suspeito nesse aspecto, né? Na verdade, nós sabíamos, nós não tínhamos a informação de quem seria o autor. Nós estávamos tentando localizá-lo.
Mesmo assim, quando ele foi detido, essa pessoa, ela foi submetida a reconhecimento pelas testemunhas que reconheceram esse e não reconheceram ele. E ele na delegacia disse que não era ele e tal, e a gente já tinha a prova de que não era ele. Né? Então, realmente não era o autor do crime. E contrariava mesmo a linha de raciocínio que já estava indo, já que você já tinha um nome, mais ou menos, mas não tinha precisariam provar que aquela pessoa. Alguns crimes ocorrem assim. Nós já temos a informação, nós precisamos provar que realmente a pessoa. Não é provar porque é ele que é o autor, não, porque se ele realmente é o autor, né, na verdade é em busca de elementos para isso. Né? Delegado, peço sua licença. Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida aqui ao mercado. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Pátria Educadora se faz com mais oportunidade de acesso à educação. O Enem é o principal caminho de oportunidades para ingressar em uma faculdade. Por isso, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ouvir professores, diretores, alunos e toda a sociedade, para que apresentem sugestões de como aprimorar o Enem. Acesse o site até o dia 17 de março e dê sua opinião para juntos construirmos uma educação melhor. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 3 de março, e recebendo hoje com muito prazer o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 6, de Inter 6, delegado Gaetano Virgini, e o colega jornalista Fernando de Maria como comentarista do programa de hoje. Delegado, no primeiro bloco, o senhor abordou a questão do concurso que está sendo realizado pelo governo do Estado para mais 1.200 delegados, enfim, investigadores, escrivães, um número, isso para o Estado inteiro, um número que evidentemente é insuficiente. Qual é a realidade na nossa região no Inter 6? O seu efetivo de policiais e também os equipamentos existentes são suficientes, delegado? Realmente não são suficientes. Dá para atender à medida do possível. Nós temos uma defasagem que, inclusive, estamos fazendo um levantamento mais detalhado. Nós teremos em breve esse levantamento, mas nós temos uma decarência. Nós temos uma legião, vamos dizer assim, uma geração de policiais que estão envelhecendo. Né? Graças a Deus, né? Que estão conseguindo chegar a ficar mais velhos. E aí você tem não estão ingressando os novos. Por quê? Porque os novos policiais, eles têm um processo longo para ingressar na polícia. Então ele precisa fazer um concurso público, que tem várias fases. E depois ele tem que fazer uma academia de polícia. Que é na USP, né? É isso, a nossa academia é na USP. Nós temos também um núcleo aqui em Santos, né? Hoje, agora, esse período, eles estão fazendo um curso de aperfeiçoamento. Então, eles vão uma semana na academia, fazem um curso de aperfeiçoamento. Então, vários policiais estão fazendo isso. Mas é um processo longo de ingresso. E nós temos muita transposição, vamos dizer assim. Os policiais ingressam, né? Muitos novos, jovens, e em seguida passam para outro concurso. Para ter um exemplo, eu sou membro da banca de concurso de escrivão. Escrivão é a carreira mais, assim, trabalhosa que tem na polícia, porque é uma carreira de muita responsabilidade também, porque ele tem fé pública, ele tem a guarda dos objetos apreendidos e a guarda dos feitos. E ganha igual um investigador. Então, entrevistando, conversando com aqueles policiais que passaram para escrivão, aí você pergunta se ele passou em outro concurso, ele já foi aprovado para investigador também. Está esperando ser chamado. Então, se chamar primeiro de escrivão, ele começa a academia. Se foi chamado para esse investigador, ele abandona uma academia e vai para outra. E alguns delegados também, o concurso de delegado também é um concurso difícil, né?
ele acaba sendo aprovado, durante a academia ou logo depois ele é aprovado em outro concurso e vai embora. Então nós temos não só o governo, por mais que tenha boa vontade, mais que faça concurso, nós temos essas perdas, né? E durante toda a carreira dele, nós temos muitos policiais que ingressam, daqui a pouco estão estudando para outro concurso e vão embora. Né? Nós temos aqui na região 3 que já estão indo embora. Polícia Rodoviária Federal, Polícia de outro estado. Sim. Então, e novos, são policiais novos, recentes. Então isso acontece. Então isso acaba criando uma certa dificuldade também. Então, esse número de policiais, em torno de 1.200 investigadores, 800 escrivães e mais 139 delegados, vão nos auxiliar também. O governo do estado, como secretário delegado-geral, tem pretensões aqui na Baixada de melhorar bastante a segurança. Nós tivemos reunião nesse sentido. O secretário, inclusive, esteve aqui. Isso, ele vai voltar e ele está muito interessado em melhorar a segurança da Baixada Santista. Então ele está cobrando muito das polícias para que as duas polícias, né, Polícia Civil e Polícia Militar, aumente o resultado, né? E isso está sendo feito diariamente. Diariamente existe uma cobrança, tanto do delegado-geral como secretário e nós, dos policiais, para que melhorem os resultados, os índices. Os índices têm realmente abaixado. E a tendência é essa. Pelo trabalho, nós esperamos que isso seja reduzido também. Delegado, o senhor tem algumas delegacias, como a da Zona Noroeste, por exemplo, tem a atividade natural da delegacia e também tem uma cadeia anexa. Por mais que seja um período de passagem, é sempre objeto de uma preocupação, como era na Ponta da Praia, como foi já no primeiro DP, há muitos anos atrás. Em Guarujá também, Guarujá ainda não tem mais, né? Tem feminino lá, tem um... Feminino, né? Mas é sempre motivo... Tem um masculino no primeiro DP também. Então, como o segundo DP aqui, feminino, enfim... que é um problema maior ainda do que uma simples delegacia que não tem essa preocupação de ter uma cadeia anexa, né? Que é risco de resgate, enfim, de preço. Como lidar com essa situação diante do efetivo cada vez mais enxuto? Bom, foi feito um estudo da gestão anterior, que está sendo mantido, e o número de prisões em flagrantes não justificava ter um volume de policiais de madrugada trabalhando em 3 distritos. E aí criou-se a Central de Polícia Judiciária. Com a criação da Central de Polícia Judiciária, você deslocou alguns policiais que trabalhavam à noite, né, para trabalhar durante o dia, para aumentar o número de atendimento. O 5º distrito, ele tem uma característica que tem presos de trânsito e não tem um número de policiais suficiente para ficar 24 horas fazendo atendimento ao público, até para ter um delegado 24 horas. Então, o 3º DP mantém o investigador escrivão, não tem cadeia. O 7º DP mantém o investigador escrivão, também não tem cadeia. Lá tem cadeia. Então, seria um risco nós deixarmos só 2 policiais durante a noite toda com presos, que apesar de ser em trânsito, que muitas vezes alguns presos são autuados em flagrante e por nome que ele dá, um nome falso, né? Ele não está com documento. E ele está com mandado de prisão por outro nome. E é uma pessoa perigosa. E muitas vezes nós não sabemos, vai descobrir isso depois. Sim. Só que o meio criminoso sabe e sabe que ele está num local que é vulnerável. Então, o 5º distrito mantém-se fechado por enquanto, com a guarda, com a segurança lá, para evitar qualquer tipo de resgate. Temos projeto, temos ideias, no sentido de aumentar, assim que nós tivermos mais policiais, também funcionar o 5º distrito à noite, né? Então, isso está nos projetos. Não sei dizer quando será viabilizado, mas nós temos essa pretensão. Justamente, se a gente comparar, né, a Zona Noroeste, Morros, são as regiões que estão mais crescendo nesse aspecto, né, em termos populacionais, justamente áreas mais periféricas que demandam aí uma necessidade maior nesse sentido, e só tem uma delegacia para atender uma demanda aí no mínimo de 120, 130 mil moradores que tem na Zona Noroeste, né? Então é uma preocupação aí nesse aspecto. Delegado, também tem as condições das delegacias, infraestrutura, em termos, às vezes tem alguns problemas de prédios, né, questão nesse sentido. Essa situação já melhorou nesse aspecto? Porque também não basta só ter o profissional, se não tem equipamentos, enfim. Hoje, assim, em termos de viatura e armamento, a polícia está equipada. Lógico que sempre o ideal, né, demora mais para chegar ao ideal. No passado nós não tínhamos nem armas, né? A munição nós não tínhamos. Hoje nós temos munição, temos armamento, nós temos viaturas descaracterizadas, né? Eu passei aqui um período, há muitos anos atrás,
que a região toda tinha um carro descaracterizado. O resto era tudo viatura caracterizada. Hoje não. Hoje as delegacias especializadas têm seus veículos descaracterizados, né? Já se criou essa cultura. Não estão ideais, tem muitas unidades que precisam ser reformadas. Nós já temos 4 projetos lá na delegacia seccional. Quais seriam as que estão mais críticas? O 2º EP, o São Vicente. Na verdade, o Palácio, né? Palácio da Polícia. O Palácio precisa ser reformado. Esse começo de ano, a verba está curta, né? O cobertor está curto. Então, nós estamos começando a trabalhar nesse sentido, para que o ano que vem a gente consiga fazer alguma coisa. A Prefeitura está fazendo algumas parcerias, então nós vamos ter auxílio da Prefeitura nesse sentido, até para a CPJ, 4º Distrito, que é uma casa antiga. Então, se a gente conseguir viabilizar os imóveis que nós estamos pretendendo, eles vão melhorar as condições, né? Então, isso tudo nós estamos trabalhando nesse sentido, que é melhorar as condições de trabalho do policial e o ambiente de trabalho dele e também para a população, né? A população vai num local que seja mais agradável de ser atendida. Delegado, o senhor abordou a questão do roubo como o principal desafio, até porque isso acaba implicando muitas vezes no latrocínio, quer dizer, o homicídio seguido do roubo, o latrocínio, esses números são números que preocupam, mas o pano de fundo é o roubo. Agora, e a questão do tráfico de drogas na nossa região? Qual é a avaliação que o senhor faz, o diagnóstico que o senhor faz em relação a isso? É preocupante a situação aqui? Bom, foi boa também essa pergunta, para esclarecer, né? Nós tivemos agora recentemente uma reportagem aqui na rua Tiro Naval, onde tem um tráfico. Só no ano passado foram 27 flagrantes ali. Nesse começo de ano, em 3 dias, prenderam o traficante e prenderam mais de 8 pessoas, mais 8 usuários. Costumeiramente são feitos esses flagrantes. Agora, o que acontece com o tráfico entorpecente em qualquer lugar, é o exemplo da Cracolândia em São Paulo. Enquanto existir usuário, terá alguém para vender, né? Então essa é uma questão difícil de solucionar. A polícia faz inúmeros flagrantes. Agora há pouco recebi um WhatsApp lá, uma delegacia de investigações gerais, fez mais de 20 quilos de maconha, prendeu um traficante que inclusive é procurado de outro estado, com mandado de prisão. Então, costumeiramente, a polícia faz flagrantes queimamos 6 toneladas agora, no começo do mês, de entorpecente. Vai continuar existindo o tráfico enquanto existir o usuário. Isso é uma solução, eu não tenho a solução mágica, mas o tratamento do usuário tem que ser tratado, o usuário é um problema de saúde pública, claro. Mas nós temos que começar a ver o usuário de forma diferente, porque ele estimula o tráfico. É como um comércio. Uma padaria, uma banca de jornal, qualquer comércio. Sim. Se as pessoas deixarem de comprar, ele fecha as portas e vai montar outro negócio. Claro. É o mesmo exemplo da prostituição. Por que existe prostituição? Porque existe o usuário da prostituição, né? Então, a população precisa, nesse sentido, tratar dos dependentes da sociedade, né? O governo, as entidades, sim, tratar do usuário, mas também vê-lo como causador do tráfico. Nessa linha, doutor, o senhor acredita, existe alguns, até o presidente Fernando Henrique Cardoso é favorável, a liberação das drogas, algumas drogas, seria uma saída ou não? Um exemplo, o cigarro hoje, né? Hoje o cigarro é reprimido, não é isso? Não existe propaganda de cigarro. Socialmente reprimido. As pessoas não fumam em qualquer lugar, porque também, né, vai fumar em algum lugar fechado, já não se aceita, e era comum as pessoas fumarem, né, na nossa época. Imagine o uso do entorpecente, da maconha. Hoje não tem um cigarro clandestino vindo do Paraguai, que é preso. Agora, recentemente, pegou um caminhão lá em registro, em Jacupiranga. Então, ao mesmo tempo que você libera o uso da maconha, vai ter a maconha oficial, né? Alguém vendendo oficialmente, sim, credenciado, e o traficante vendendo paralelamente mais barato e mais fácil. É claro, não vai acabar o tráfico. Isso é uma ilusão dizer que vai acabar o tráfico de entorpecente liberando. Porque vai ter vai ter o oficial e vai ter o tráfico paralelo, como existe hoje no cigarro, como existe hoje em outros produtos, que existe o contrabando de vários produtos. Por quê? Porque a população procura. É a mesma coisa de peça de veículos roubados, né? Por que existe alguns roubos de moto, de veículos, que agora com a lei do desmanche ficou um pouco mais, dá para se reprimir mais? Porque o cidadão vai lá e compra. Sim. Ele ele sofre um acidente de moto ou de carro, ele quer comprar uma peça mais barata. Mais barata, só que pode estar manchada de sangue. Pode ter sido proveniente de um latrocínio.
Então o tráfico de entorpecente vai continuar existindo. Se fizer a liberação, vai continuar tendo tráfico paralelo, só que você vai ter uma pessoa, e eu sempre digo assim, quem que vai ser credenciado a vender? Quem que vai manter o controle da qualidade dessa maconha? O Estado? Ou vai credenciar pessoas? Sim. E aí a gente vai dizer assim, a gente confiaria num cirurgião que fizesse uma cirurgia cardíaca e primeiro fumasse um cigarro de maconha, porque está liberado, para ficar mais tranquilo? Um piloto de helicóptero, um piloto de avião, né? O policial portando uma arma, quem que poderia fumar? Todos. Sim. Está liberado. Tá liberado. Esses profissionais, você teria tranquilidade de tê-los, né? Perguntaria antes, né? O controlador do espaço aéreo fumaria um cigarro de maconha e entraria na sua sala para trabalhar? Alteraria o seu comportamento? Ele causaria um acidente maior? Quer dizer, essa alteração que causa o entorpecente pode ser prejudicial e muito grande para a sociedade. E a maconha deve ser, lógico, nos fins medicinais eu sou de acordo. Lógico, evidente. Ele controlado para fins medicinais é evidente. Tudo que é fins medicinais, eu sou de acordo. Agora, eu não concordo com a liberação por causa de todo o entorno. É fácil falar assim, olha, vamos liberar que vai reduzir, mas não é simples. Existe, tudo na vida existe uma consequência. Tudo que se faz depois tem um outro lado, né? Tem um lado negativo, né? Então tem um lado positivo, tem um lado negativo. Não, eu não sou a favor, não. Delegado, peço sua licença, Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 13 de março, e recebendo hoje com muito prazer o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 6, de Inter 6, delegado Gaetano Virgini, e o colega jornalista Fernando de Maria, que é professor da Universidade Santa Cecília, da Faculdade de Artes e Comunicação. Delegado, durante a campanha eleitoral presidencial do ano passado, a questão da segurança foi muito discutida. Inclusive, tivemos propostas de vários candidatos, propostas do tipo a criação do Ministério da Segurança Pública. A proposta que lembro até da presidente Dilma, a candidata Dilma Rousseff, no sentido da unificação das polícias, uma junção de todas as polícias, uma atuação conjunta em todo o país, no sentido do enfrentamento da criminalidade. Como é que o senhor vê essa tese, que alguns outros especialistas também defendem, doutor Gaetano, com relação à unificação das polícias? O senhor acha viável, possível, enfim, seria eficaz? Eu acho que isso pode ser feito, mas a um longo prazo, né? Você tem duas polícias que têm uma tradição, sim, tem a sua cultura, tem a sua formação. Então você precisaria criar, em tese, né, uma terceira polícia e, com o tempo, esses policiais migrando para essa nova polícia. Porque nós tivemos a unificação da Guarda Civil com a Força Pública, né, no passado. Isso realmente, pela história, dizem, criaram alguns problemas internos, né, então levou muitos anos para que houvesse, né, essa nova cultura da Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma cultura, né, tem uma tradição. Sim.
Então não dá para você simplesmente acaba com uma ou acaba com a outra e junto como se fosse... Por decreto cria uma terceira. Isso. Porque depois você vai ter um prejuízo no atendimento à população. Né? Sempre o objetivo tem que ser atender a população, apresentar os resultados, né? O combate ao crime. Então quando você simplesmente junta as duas polícias e acaba com a cultura das duas, você precisa de um período de adaptação. Né? Os policiais, as pessoas são de hábitos, as pessoas têm o seu dia a dia. E ela precisa adquirir um novo hábito, uma nova cultura, novas regras. Então isso precisa ser feito com bastante cautela. Não sou contra, eu acho que no futuro realmente pode acontecer isso. Né? Talvez eu não veja só isso pela TV, eu quero assistir mais pela TV, né? Mas se ocorrer tem que ser dessa forma, na minha visão. Tem que ser alguma coisa assim, cria-se uma terceira e as duas polícias vão migrando para essa polícia por vontade própria. Né? Eu faço um concurso para essa polícia do estado de São Paulo. E os especialistas têm que ser... Com salário melhor, né? Sem dúvida. Os especialistas têm que ser ouvidos, tem que ser... Não adianta na campanha eleitoral, no palanque, surge a ideia de um marqueteiro, olha... Parece simples. E aí vem e coloca como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não é bem. São culturas diferentes. Algumas coisas que acontecem também, né? O brasileiro, nós temos uma cultura que alguns criticam o nosso trabalho, por exemplo, do delegado de polícia, o inquérito policial. O delegado de polícia é um bacharel em direito, né, na carreira jurídica, que está à disposição da população 24 horas por dia, de segunda a segunda, né, 24/7, como diz, atendendo a população. Existem alguns que defendem, não precisa do delegado de polícia, né, porque o delegado de polícia, ele não precisa ser atendimento. Mas as ocorrências, quando chegam, precisa ter um especialista, alguém que entenda do assunto, né, para tomar uma decisão no calor. Quem é que vai tomar a decisão? Quem é o juiz naquele momento? Se você pegar um policial que não tem a formação jurídica, as decisões podem ser equivocadas. E quem vai sofrer com isso é o cidadão. Lógico. Porque se você, inclusive agora, você vê, nós vamos ter que fazer a apresentação do preso em juízo em 24 horas, que é a audiência de custódia. Então, naquele calor, o delegado decide se é flagrante ou não. E aí nós vamos ter ainda o crivo do judiciário, do Ministério Público, né? Então, quer dizer, existe todo um sistema para proteger o cidadão de possíveis erros policiais. A verdade é essa, o delegado está lá para resguardar o direito do cidadão. Quando apresentar aquela ocorrência, aquele fato, e ele decidir da melhor forma diante do quadro que se apresenta naquele momento. É evidente que as coisas podem mudar. Depois aparecem novas informações e aí as decisões vão sendo mudadas. Mas dentro do quadro ele tem que decidir. Eu vou fazer até duas perguntas, até por causa do horário. A respeito, por exemplo, essa relação aí com o Poder Judiciário, às vezes há todo um trabalho nesse sentido e logo depois a população fala, acabou de ser preso e voltou às ruas nesse sentido. Por causa de decisões, obviamente, judiciárias. Até para explicar para o cidadão como é que funciona isso, porque às vezes o cidadão foi lá, assaltou, mas logo depois está de volta no mesmo local. Isso também com tráfico, pequenos traficantes nesse aspecto. E outra, a sua opinião, a atividade delegada, por exemplo, que é implantada pelo governo do Estado, não contempla a Polícia Civil. O senhor acha que poderia contemplar? De que maneira poderia e por que não contempla, no seu ponto de vista? Essas duas questões... A primeira, assim, o juiz decide em cima do que diz a legislação, a lei, tanto o Ministério Público como o Judiciário. A polícia nem sempre consegue, muitas vezes, identificar, ter um reconhecimento de um autor de crime. E não é fácil você colher provas. É um trabalho difícil. Você precisa, às vezes, das vítimas, você precisa fazer diligência, você precisa uma série de coisas. Quando a polícia consegue todos esses elementos, que está dentro da legislação, dentro da lei, o judiciário vai decidir corretamente. Não é justo dizer que a polícia prende e o judiciário solta. O juiz vai decidir em cima do que a lei diz. Sim. Não tem como ser diferente. Mudar a legislação, né? Mudar a legislação. E a legislação penal é papel. Se nós mudarmos a legislação, né? sim. Mas a polícia não pode prender? Pode prender se tiver em flagrante, se tiver uma ordem judicial. É claro que conduzir uma pessoa para um reconhecimento, conduzir uma pessoa para uma pesquisa, para uma análise melhor, a polícia também pode, que existe o poder de polícia. Mas mantê-la presa é diferente. Com relação à operação delegada, eu acho que a Polícia Civil poderia participar, com certeza, e algumas vezes não participa por falta mesmo, às vezes, de uma iniciativa, né, da própria polícia nesse sentido, né? Existem propostas nesse sentido,
Já existem propostas? Já existem propostas no sentido de participar. E vamos verificar agora se isso... porque parece que ficou meio patinho feio, assim. Apesar do nome ser delegada, não contempla... Aos municípios, às prefeituras e à Secretaria de Segurança, na figura do secretário Alexandre Moraes. Na verdade, assim, algumas funções que a Polícia Militar exerce, a Polícia Civil não vai em condições de fazer a mesma coisa que a Polícia Militar faz. Mas, por outro lado, ela pode colaborar também. Então, algumas unidades policiais podem ser contempladas com isso, fazer também, auxiliar o município nesse sentido, né? Doutor Gaetano, uma outra questão, especialistas também defendem muito, teóricos, enfim, mas é o que eu digo, quer dizer, quem atua diariamente na atividade é que precisa ser ouvido, quer dizer, que é a questão da municipalização da segurança. Como é que o senhor vê essa tese, essa questão? Eu penso assim, eu acho que nós precisamos de ajuda de todos. Eu não sou contra a municipalização, acho que dentro de um padrão, né, dentro de alguns tipos de delitos eles podem auxiliar, principalmente na prevenção. Eu acho que o município pode ajudar sim, e o município é cobrado nesse sentido. A gente vê que o prefeito é cobrado, o vereador é cobrado, a população tem acesso a essas autoridades. Então eu acho que realmente a Guarda Municipal bem treinada, né, eu acho que tem que melhorar o treinamento da Guarda Municipal, e está acontecendo, alguns municípios estão treinando a sua guarda. A escolha, sempre o segredo com qualquer empresa é na seleção do seu quadro, né? Então, quando é bem selecionado o policial, quando ele é bem treinado, tem um resultado melhor. Armado, inclusive? Você acha que a Guarda Municipal também, deve desde que ele seja treinado, desde que ele seja treinado para isso. Que a arma em si, para qualquer policial, seja civil, militar, Guarda Municipal Federal, ele precisa, além do treinamento de arma, né, de manusear a arma, aprender quando usar, ele precisa também desenvolver o que é um controle emocional. Sim. Né? E isso é muito importante, né? Ele ter esse controle emocional. Então, para qualquer cidadão, qualquer ser humano que está na missão de segurança pública, né, que cuidar da população, ele precisa ter esse treinamento. Manusear a arma, conhecer a legislação para saber quando utilizar e manter um controle emocional. Quer dizer, treinar emocionalmente ele utilizar a arma em que momento certo. E cada vez mais os municípios estão, de alguma maneira, participando e, em alguns casos, até assumindo a questão da segurança, né? Auxiliando bastante a polícia. A questão das câmeras de monitoramento. E ajuda, essas câmeras de monitoramento ajudam, porque muitas vezes nós não temos a testemunha ou a vítima que consiga reconhecer, mas nós temos a imagem. E falando nisso, aproveitar que falta poucos minutos, uma questão que é importante. As pessoas, quando colocarem câmeras, coloquem com qualidade. Em alguns casos, inclusive do Matheus que ocorreu, algumas câmeras você não conseguiu identificar as pessoas. Então eles colocam uma câmera de uma qualidade baixa de resolução, com a iluminação péssima, e você não consegue identificar. Você consegue ver a dinâmica do crime, mas você não consegue identificar as pessoas. Então é muito importante que, inclusive os condomínios, um conselho é que façam o monitoramento da sua calçada. É isso que eu ia falar também. Externamente também, vai auxiliar. Mantenha essas imagens durante 30 dias. Então, de uma forma de quem vem e de quem vai. Isso nos auxilia muito, porque às vezes não preciso mais da testemunha reconhecer a vítima. Porque eu tenho a imagem e tenho a pessoa que é vítima. E é importante ter uma vítima, né, para dizer isso. Né? Claro, não tem a ver. Muito bem, delegado, teríamos mais a conversar. Segurança é um tema realmente, a pauta é muito extensa, mas chegamos ao final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal em Foco, desejar boa sorte à frente da Intercept, delegado. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer, foi muito boa a minha vinda aqui, até para esclarecer alguns pontos que às vezes a população não tem a oportunidade de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, delegado Gaetano Virgínio. Muito obrigado, Fernando de Maria. Obrigado, Chico. Mais uma vez pela presença. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.